Nessa época também eu comecei a ouvir coisas me chamando, principalmente no período da noite, né? Vultos começaram a aparecer cada vez mais. E eu tentava rezar, né? Era a ferramenta que eu conhecia na época e coisa e tal. Mas cada vez mais o medo crescia, né? Então, eu lembrei, nessa época eu estava estudando mais sobre magia, eu lembrei sobre essa prática de servidores astrais, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Estudei o básico, né? Fui atrás, queria fazer porque queria, precisava me proteger, não aguentava mais passar medo durante a noite. Fiz o servidor bem instintivamente, assim, fiz no papel, um símbolo de triângulo com um olhinho, assim, para ficar visualizando ele, coisa e tal. E ativei ele no banheiro de casa, que era o único lugar onde eu conseguia fazer algum tipo de ritual, algum tipo de coisa. Daí, naquela mesma noite, eu fui dormir, esperando que as coisas, né, tivessem dado uma mudada. Gradualmente eu senti que as coisas foram realmente melhorando, eu senti que eu fui parando de ver aquelas coisas, de sentir aquelas coisas, só que outra coisa começou a surgir no lugar, né? Então, o que antes era medo de dormir e ver essas luzes, ver o vulto, acordar assustado com alguém me chamando, começou a ser um medo de estar sendo observado a todo momento. E cada vez, até no dia a dia, assim, que eu pensava um pouco sobre esse ser que eu tinha criado, acho que mais o medo aumentava. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas, episódio número 42, Magia do Caos, o segundo do ano de 2025. Sejam bem-vindos, desculpem os problemas técnicos. A gente tem essa live hoje, no dia 21 de março, e no dia 11 de abril a gente vai ter uma live com um convidado especial para falar sobre animais de poder. E em maio a gente vai ter os 4 anos do Diário Mágico. Então, né, se vocês forem de longe, né, e quiserem estar junto conosco, serão extremamente bem-vindos e vai ser legal dar um abraço em vocês. Além do aniversário, tem um curso também, né? Tem curso de reiki, né? Mas isso é para quem já tem a formação prévia, né? Então. Bom, no último episódio falamos de magia do caos como metasistema, a análise crítica da prática mágica de forma a compor um arcabouço coerente de vivências e técnicas que permitem a expressão ideal e personalizada da espiritualidade do indivíduo. Mais do que uma coletânea de saberes dispersos, a prática metasistemática propõe uma ordenação da consciência do indivíduo para que ele seja apto a operar essa estrutura. Ou seja, uma coisa é uma salada de ideias místicas com saberes contrastantes. Outra coisa é a composição de uma cosmovisão multireferenciada que oferece base e ferramentas para o indivíduo avançar no seu caminho e nas suas pesquisas. A postura crítica e o aprimoramento da consciência cumprem papel fundamental nessa operação. Essa não é uma ideia moderna. Pelo contrário, é uma experiência canônica de todo místico que, através de um insight, superou os limites ordinários da sua tradição e precisou reordenar sua visão de mundo de forma mais ampla. E, em termos de sistemas, o próprio hermetismo clássico já é uma tentativa de conciliar conceitos dispersos e fornecer uma nova cosmovisão. Quem dirá, então, o neo-hermetismo, que muitas vezes é mais confuso do que o próprio caoísmo. Mas, se no episódio passado filosofamos até e falamos de coisas complexas, hoje queremos trazer o ABC da magia do caos, sigilos e servidores. Duas técnicas que foram repopularizadas a partir dessa nova vertente e que acabam sendo responsáveis pelo primeiro contato de muita gente com a magia. Sigilos, basicamente, são uma codificação de uma intenção. E servidores são a sua personificação. Vê como tudo é animado a partir da vontade? Eu desejo, portanto, eu sintetizo esse desejo em um símbolo, um glifo, uma frase, um som, mesmo um gesto, e então atribuo significância a esse símbolo. Ou seja, eu o ativo
o carrego com vontade e, para isso, me valho de um estado estático, um transe, um momento de comunhão, o que chamamos de estado de gnose, que é quando expressamos nossa potência de maneira ilimitada, ainda que momentaneamente. Por mais que você entenda a teoria, por mais que você já tenha obtido bons resultados, com a prática há muitas variáveis que são desconsideradas, mas que merecem o nosso escrutínio. É o que vamos fazer hoje. Então tá, então o primeiro relato que a gente tem para a noite de hoje é o relato do Wender. Aí sim, olá mais uma vez, Rodrigo, Raquel e galera do Diário Mágico, tudo bem com vocês, lindões? Isso aqui era para ser um relato, mas no fim se tornou uma grande divagação. Então, antes de tudo, me desculpem os erros de escrita e de conceitos. Peguem na minha mão e venham passear nesse labirinto estranho que são os meus pensamentos. Por várias vezes eu me vi pensando, o que é magia do caos? E será que o que estou fazendo é de fato magia do caos? O que eu aprendi com o tempo é que ela não é algo específico e engessado. Caos é um metasistema, um meio próprio de criar a sua própria magia. Para quem é velho e nerd o suficiente para ter tido contato com o RPG GURPS ou ainda o RPG Maker, para quem gosta mais de jogos eletrônicos, a ideia é bem parecida. As regras estão todas ali, as mecânicas dos universos, e você as utiliza reordenando e adaptando conforme a vontade do que deseja realizar. Sendo assim, a magia do caos não é dogmática, ela é livre, mutável, aberta. A máxima de nada é verdadeiro, tudo é permitido se aplica para nos mostrar que nenhum dogma é intocável e que tudo pode e deve ser questionado. E nessas minhas divagações a respeito da magia, eu comecei a concluir que é mais fácil definir caos magic, não pelo que ela é, mas pelo que ela não é. Definir quando eu não estou fazendo magia do caos. Cristianismo, Umbanda, Asatru são religiões, não são magia do caos. E Telemann é religião, filosofia, sistema mágico? Já tive longas discussões a respeito, mas sei que não é caos. Mas e a Pop Magic? E os 40 servidores? E o trabalho com Ábralas? Posso aqui soar polêmico e até estar errado, mas não são magia do caos. São ferramentas, sistemas mágicos fechados, com suas próprias regras e métodos que sim, foram criados com magia do caos, mas esse é o meu ponto. Assim como você utilizar o GURPS e o RPG Maker para criar um jogo que, após criado e sistematizado, era um jogo próprio que você poderia jogar outras inúmeras vezes, é o mesmo processo. Você faz magia do caos quando se utiliza de diversas regras e métodos para criar um sistema mágico que vai utilizar, seja ele por apenas uma vez num ritual ou sigilo ou trabalho, ou que você pode utilizar de modo recorrente, como um servidor criado, um sistema específico de devoção a personagens de livros e quadrinhos, ou um sistema divinatório e mágico com entidades artificiais. Você faz magia do caos quando está criando um rito onde você vai traçar símbolos alquímicos na lógica de funcionamento das evocações de Goethe, onde você, tal qual um cristão, vai depositar sua fé em um personagem que foi criado por um autor de ficção e fantasia, pedindo pela intervenção daquele personagem para a realização de algo. Enquanto eu estou buscando as regras de funcionamento em diversos sistemas e as juntando na forma que pretendo usar, isso é caos. A partir do momento que eu sistematizei e aquilo está engessado e eu realizo o que planejei, obtendo ou não sucesso no que fiz, aquilo já deixou de ser magia do caos e se tornou um sistema próprio que eu criei. Lá atrás, no Páginas Abertas 24, quando eu relatei minha experiência do contato com o meu eu superior, aquele rito foi magia do caos, utilizando conceitos de teosofia, alquimia, hermetismo e crenças populares. Aquele mix de informações sistematizadas e organizadas de modo a fazer algo em conjunto, utilizando seus pontos em comum, foi um ato de magia do caos. A partir do momento que eu estabeleço aquele método e posso repeti-lo, creio que deixou de ser caos e passou a ser um sistema mágico próprio. Então, a magia do caos é o que permite que existam o sistema mágico do Wender, a magia do Rodrigo, a magia da Raquel, a magia do João, da Maria, etc. E por isso eu acho, ao mesmo tempo, tão fascinante e complexo tudo o que colocamos sob o termo guarda-chuva da magia do caos. Porque, no fim, estamos estudando os paradigmas pessoais de cada magista e isso faz com que alguns torçam o nariz e vejam com desconfiança tudo o que toma esse rótulo, por num primeiro momento parecer que tudo pode ser feito de qualquer maneira. Mas a verdade é que não é assim. Pode tudo, só não pode qualquer coisa. Se magia fosse música, e quem disse que não é, não é mesmo?
A magia do caos seria como jazz ou um progressivo. Estilos que você precisa compreender conceitos justamente para quebrá-los, rearranjar em outra métrica, com tempos diferentes e com passos quebrados, acordes dissonantes, escalas desconstruídas, que no fim se juntam em uma melodia totalmente nova, que por vezes não agrada a todos, mas que tem tecnicidade e harmonia indiscutivelmente. Eu poderia continuar aqui falando por mais páginas e páginas, divagações sobre o que é ou não magia, sobre como creio que ela funcione ou não, no fim, e como a magia do caos se encaixa nisso. Mas no fim, isso tudo seria nada além do meu paradigma pessoal, o sistema mágico wenderiano, ou seja lá o nome que poderia dar para essa maluquice na minha cabeça. Mas acho que já me alonguei demais e devo ter sido deveras repetitivo. Obrigado por lerem até aqui, desculpem o texto longo, espero que a viagem por essa esquina da minha cabeça tenha sido proveitosa ou no mínimo divertida. Um abraço e até qualquer dia, Wender. Bem interessante o relato dele, né? Eu viajei na hora que ele tava falando dos negócios de RPG, essas coisas assim, fiquei pensando, sei lá, essa galera que, né, faz e tal, sei lá, abre um portal, sei lá, essa galera que joga direto, sei lá, fiquei imaginando, eu viajei no que ele tava falando, realmente eu viajei no que ele tava falando. Será que não tem um rolê de abrir um portal, de conectar de um jeito diferente, talvez, de, sei lá, viajar demais nesses personagens? Será que fazem, sei lá, de magia, assim? Eu acho que toda experiência que a gente vivencia e que dá espaço para que a gente possa imaginar e vivenciar situações diversas, elas podem servir como base para a nossa consciência. Ou seja, às vezes você pode estar jogando um RPG e aí seu personagem ou algum outro personagem está passando por algum tipo de experiência e aquilo ser um gatilho suficiente para, por exemplo, você acessar uma vida passada. Ou você acessar alguns conceitos que você tinha conhecimento, mas não sabia de onde existiam. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, sim, como portais, né? A gente pode pensar os filmes, séries, livros, toda a ficção como possibilidades de emulação de outros aspectos da nossa consciência que não estão presentes no agora. Mas o que o Wender traz, né, é que ele fala que tudo aquilo que pode ser replicado e que estabeleceu regras próprias deixou de ser magia do caos e é algo próprio. Eu gosto dessa definição, eu acho que ela é provocativa, eu não definiria assim, eu acho que magia do caos é o que você chama de magia do caos. Mas eu penso também que é interessante quando ele diz, por exemplo, que o trabalho com Ábralas ele já é um trabalho próprio, né? Que talvez ele não seja um trabalho de magia do caos, que ele seja um trabalho, né, definido com regras próprias, com sistemas próprios, que a partir daí se cria uma vertente. Eu acho que criar vertente é ir muito longe, mas sim, a gente tem a possibilidade de sistematizar, né, algo a partir dali. Agora, é muito legal que o Wender ele traz essa comparação com o jazz. E aí, eu vou tocar o relato agora do Caio, e ele vai falar um pouco também sobre jazz, vai ser interessante. Vamos ver. Olá, pessoal do Diário Mágico do Páginas Abertas. Meu nome é Caio, eu tô nas redes sociais como Oráculo Caio, tudo junto. E eu tô mandando esse relato aqui para falar um pouquinho sobre a minha perspectiva e também a minha experiência com os sigilos mágicos, tá? Então, assim, os sigilos foram o meu primeiro contato diretamente com magia. Eu nasci numa família espírita, né? Num espírita mais pro lado kardecista, né? Bem ortodoxo, assim. Eram os 5 livros do Kardec e nada mais. Então, eu cresci com uma mentalidade, apesar de fora desse circuito cristão, né? Nem batizado eu fui. Mas, ao mesmo tempo, dentro de uma perspectiva espiritual muito fechada, em que tudo aquilo que não tivesse ali, né, tudo era obra dos espíritos, e os espíritos, entre aspas, superiores, diziam que tudo era mistificação, tudo era mentira, né, tudo era coisa de povos primitivos, entre aspas. Então, eu sempre cresci um pouco com essa perspectiva. E aí, na faculdade, eu tive o meu primeiro contato, jogando RPG, como muita gente, com a magia do caos.
E ali eu fiquei sabendo do Libernu, do psiconauta, e falei, poxa, tudo bem, eu acredito nessa realidade espiritual, mas magia, né? Fazer as coisas acontecerem de acordo com a minha vontade. E ali eu resolvi, com uma mente totalmente experimental, fazer o meu primeiro sigilo, e funcionou, né? Tive resultado, aquilo ali explodiu minha mente, abriu toda uma nova perspectiva. E aí isso foi evoluindo, né? O aspecto artístico, criativo da criação de sigilos de servidores sempre foi o que me moveu, né? Sempre me moveu muito, sempre me engajou muito com alguma parte profunda de mim. Então hoje eu sou conhecido, entre aspas, né? Hoje eu sou mais reconhecido pelo meu trabalho com sigilos, tanto sigilos coletivos de uso público, que eu divulgo para as pessoas utilizarem, como a criação de sigilos pessoais, né, para cada um também. E aí entra numa discussão muito grande, né? Então, por incrível que pareça, eu recebo muita crítica de gente da magia do caos, que vem dizer que o jeito que eu faço sigilo é errado, porque eu não estou cortando palavrinha, porque eu não estou usando gnose, porque eu não estou usando, não estou ultrapassando o subconsciente, apesar de subconsciente ser uma expressão que já mudou muito desde que o Austin Osman Spera entendia subconsciente, porque a gente entende hoje, né, a psicologia, a psicanálise. Então, Então tem muitas perspectivas. Quando a gente se debruça sobre o estudo dos sigilos, né, a gente vê que o uso dos símbolos mágicos ele é muito anterior, né? Independente da gente estar usando o nome sigilos, glifos, símbolos, né? Independente da gente estar olhando ali mais academicamente na semiótica, a gente pode pensar nos povos antigos, né? Desde o Neolítico, já tinham símbolos que a gente não sabe exatamente para o que servem, que provavelmente tinham um valor talismânico. Aí a gente vai passando ali pelos caracteres na Grécia Antiga e depois em Roma. Aí a gente vai passando, né? A gente tem os hieróglifos egípcios, a gente tem símbolos mágicos depois, principalmente na Idade Média, onde essa ideia mais forte de sigilo vai se consolidar, né? Então, como um símbolo, um signo associado, uma assinatura de um espírito, até ali depois a gente pensar nos pontos cruzados, né? Então, o sigilo não é algo específico à magia do caos, nem a magia em si, né? Então a gente pode entrar numa discussão grande aí. Então o sigilo, para que serve? Por que ele funciona, né? Ele tem um poder inerente, né? Ou então ele é um poder criado a partir de uma egrégora? Será que um sigilo repetido durante muito tempo por muita gente é o que faz ele ter poder, né? Ou então se a gente, como é no meu caso, se a gente misturar um monte de símbolos, será que a gente consegue ali fazer alguma coisa acontecer? Então, quando a gente vai se debruçando sobre os estudos, né, a gente vê que essa ideia do tradicionalismo, de que não, esse amuleto, esse símbolo aqui tem resultados e esses outros são tudo invencionismo da cabeça de alguém. Isso também não faz sentido. Se a gente for pegar ali, já na Grécia Antiga, lá no período helênico, era uma mistureba, era um sincretismo. Os amuletos tinham nomes em hebraico de Deus, chamando Hécate, com hieróglifos egípcios meio que mal feitos, com palavras de poder misturando Hermes, Anubis. Então era uma grande mistureba. Então isso que a gente faz hoje também, o que a gente está chamando de caos, né? Gera uma coisa presente na própria natureza humana, tá? E aí, da forma como eu vejo é o seguinte, então quando eu vou fazer um sigilo pessoal, eu gosto de investigar, né? Fazer uma investigação da energia da pessoa. Então eu faço uma entrevista, quero saber sobre a perspectiva dela, sobre a vida, sobre a ancestralidade dela, sobre como ela enxerga magia, sobre como ela enxerga Deus, sobre como era a família dela, como ela cresceu, né? Sobre seus defeitos, suas virtudes, seus medos. A partir daí eu faço uma análise de mapa natal, né? Usando a astrologia tradicional. Depois eu uso oráculos, então uma mistura de oráculos. Eu uso de cartas Clow ao tarô de Thoth, as runas nórdicas, e dali eu tiro uma fórmula para esse sigilo, misturo esses símbolos em várias versões, a pessoa escolhe um, eu consagro, né? Crio uma forma para ele, crio um espaço astral e a pessoa interage com ele como se fosse um sigilo, aliás, como se fosse um servidor astral. E aí, nessa minha perspectiva, o sigilo ele serve como um conector, como uma ponte, né? O sigilo pessoal ele serve como uma ponte entre a pessoa encarnada aqui e o eu superior dela, né? Então é como se fosse uma tríade, a pessoa,
o eu superior, né, e o sigilo como um intermediário, porque eu entendo que uma vez que você está alinhado ao seu eu superior, né, à sua verdadeira vontade, você naturalmente projeta o seu melhor destino possível aqui também na Terra. Então esse é o objetivo para mim do sigilo pessoal, além de qualquer outro objetivo taumatúrgico. E aí a última coisa que eu gostaria de dizer em relação a essa questão de então eu posso pegar qualquer símbolo, descontextualizar, né? Misturar uma runa com um glifo planetário, tá tudo certo, vai ter poder. O que eu gostaria de dizer? Eu acho que magia é muito como o jazz, né? Os caras fodões do jazz, né? Eles não vão fazendo qualquer coisa ali, né? Eles, para improvisarem e para criarem e para brincarem com tanta fluência com a música, eles precisam ter domínio absoluto daquilo que eles estão fazendo. Eles precisam conhecer cada uma das notas, cada um dos campos harmônicos, e o mesmo vale para os símbolos. Não vai usar um hieróglifo sem entender o que exatamente ele representava naquele contexto cerimonial egípcio, ou aquele caractere, ou aquele símbolo enoquiano, ou então glifo astrológico, ou runa, ou ogam, ou qualquer outra coisa assim. Conheça profundamente os sistemas que você quer utilizar, e aí depois você pode vir com esse lado do jazz, do caos, e obter seus próprios resultados através da inspiração, da arte. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo e fiquem com os deuses. Eu achei bacana o cuidado que ele tem com quem o procura em termos de saber da pessoa, né? Não é simplesmente procurou e aí vai e faz o trabalho, né? Do jeito que dá. Ele procura saber quem é a pessoa, para onde direcionar. Isso eu acho muito importante pelo que ele colocou aí, né? Total. O Caio fala que ele sofre, né, algumas críticas de outros magistas do caos porque ele está desenhando esse sigilo para outras pessoas, ou que não tem ativação do subconsciente, ou porque ele, de alguma forma ele né, não tá no processo de sintetização adequada do sigilo como um todo. Mas a verdade, gente, é o seguinte: o sigilo ele é diferente de um símbolo. Um sigilo ele é uma semente de intenção. Então, quando você tem ali o sigilo de entidades e inteligências, ou às vezes até mesmo de egrégoras, ali existe uma intenção mágica codificada, né? Então, essa intenção ela pode ser codificada graficamente, né, de forma simbólica mesmo, mas ela também pode ser codificada em um cheiro. Ela pode ser codificada em uma assinatura sonora, né, igual você tem a abertura do Supercine, por exemplo. Ela pode ser codificada em uma palavra estranha, como uma grafia que não significa nada, ou uma frase de impacto. Um meme pode ser um sigilo, pode ser uma refeição cozinhada na hora, é um sigilo, porque um sigilo nada mais é do que um feitiço. Então, a codificação da intenção em algo diferente é o sigilo. Você pode ter um toque de mãos especial com seus amigos que ativa um sigilo ou que faz, né, com que você reconheça a participação dessa pessoa numa egrégora secreta, como é o caso, por exemplo, do aperto de mão na maçonaria, né? Você pode codificar um sigilo em um mudra, por exemplo. De novo, o sigilo ele é uma codificação de uma intenção e não necessariamente essa codificação ela é lógica ou racional. Então, quando a gente começa a sair um pouco do 2D, né, do desenho, do glifo, e passa a testar o sigilo automático, no caso do Osmond Spare, né, que você vai ali desenhando e pensando na intenção, e enquanto você está pensando, você entra nesse estado estático que a gente chamou, que é o estado de gnose, e aí, enquanto você está ali rabiscando, o rabisco ele é uma conexão do inconsciente ligado, né, diretamente à fonte,
para a matéria, né? Então a tinta no papel, ela não tem nenhuma função senão a de manifestação, senão a de transição de realidades, né? De uma dimensão superior, né, para essa dimensão aqui agora, né? O desenho é a manifestação da vontade do magista enquanto ele está ali num processo de trânsito, num processo estático, né? Vamos ver um pouco mais sobre sigilos nesse áudio do Marcelo. Vamos ver. Fala Rodrigo, fala Raquel. Bem, o meu relato com magia do caos aconteceu em 2020 e foi o que é chamado de sorte de principiante, né? Eu já estava ali estudando alguma coisa de ocultismo, já estava ali estudando tarô. Eu tinha acabado de ler o Mágica Visual do Ian Frass e o Liber Nui Psiconauta, né, do Carroll. E é meio que a porta de entrada, né, para a magia do caos. Eu li aquilo e eu falei, pô, isso aqui é interessante, isso aqui é fantástico, né? Eu vou tentar. E aí eu não fiz só um sigilo, né? Eu fiz 3 sigilos para 3 áreas da minha vida que eu precisava de uma ajudinha, uma porta aberta. E, né, eu já tinha a noção ali que não ia cair do céu, né? Que, né, literalmente é uma porta ia se abrir, alguma coisa ia aparecer, eu tinha que ficar atento. E eu fiz os 3 sigilos, só que aí quando eu fui lançar eu pensei, peraí, eu posso juntar os 3 e fazer um super sigilo. Então, assim, eu fiz um sigilo só, né? Juntando os 3, gravei num pedaço de madeira e lancei. E aí, umas 2 semanas depois, uma amiga me manda mensagem dizendo que sonhou comigo. E eu perguntei como é que foi o sonho. Aí ela disse, bem, eu sonhei, você não estava bem de saúde e estava se tratando. Eu falei, interessante, ok. E até esse ponto eu ainda não tinha ligado as coisas. E uns dias depois, uma outra amiga me procura e fala que também sonhou comigo. E eu pergunto, como é que foi o sonho? E ela disse, você estava morando num lugar tal, tal e tal. Era tal situação. Aí eu já comecei a ficar mais atento. Falei, interessante. E lógico, né, uma terceira amiga me procurou e falou, eu sonhei com você. E ela sonhou questões relativas ao trabalho. Eu estava trabalhando em tal lugar e a situação era tal, tal, tal. E nisso eu já comecei a me ligar. Falei, caramba, isso aqui não é só uma coisa na minha cabeça, que é uma interpretação minha. Isso é exterior também. Né? Eu comecei a ficar mais entusiasmado, né? E acaba que realmente essas portas foram abertas, né? Eu consegui achar o profissional legal para me tratar. Acho que a questão no trabalho foi se resolvendo. E a questão da harmonia do lar se resolveu de uma maneira que eu não esperava, né? Não esperava mesmo, mas aí já fica para uma outra oportunidade, que é uma outra história à parte. É isso aí, um grande abraço. Bom, que ele teve confirmações, né, do que ele fez, né? Então foi chegando de 1 a 1 e foi bom, colocou à prova, né? Impressionante, né? 3 pessoas diferentes, 3 sonhos diferentes, confirmando uma coisa que ele fez num movimento completamente despretensioso, né? É doido, né? De pensar o tanto também que ele compartilha um vínculo de intimidade com esses amigos para eles terem esse tipo de confirmação, né? Com certeza. Às vezes pode ser gente que também não estava tendo contato há muito tempo e daí aí que dá mais esse tchan ainda, né? Aham. Também, pontuando o relato anterior também, grandes marcas realizam, né, fazem também grandes sigilos, né? Se pá, eles devem pagar alguém para... Porque tem muita marca que você vê o desenho, você já associa, não precisa estar com nome nem nada. Ou então o som, igual você falou. Tem sons também de marcas em específico, que de alguma música, alguma chamada, que já vem automaticamente na sua cabeça. Você nem precisa assistir direto naquele canal, mas se você assistiu ou ouviu poucas vezes, você já capta aquilo, né? Mas aí, Raquel, tem uma diferença essencial de o que é uma marca forte do que é um sigilo. Uhum. Então, igual a gente está falando aqui, o sigilo não é o símbolo. Uhum. O sigilo ele está permeado necessariamente de intenção. Então, mas ele não pode ter o símbolo com a intenção? Pode, mas aí é um processo de marketing mágico. Uhum. Em geral, qual que é a função do logo? Qual que é a função do logo de uma marca?
representar o que essa marca quer entregar. O sigilo, ele não tem uma função estética imediata, essa não é a função dele. Ele é só uma representação, ele é só uma codificação da intenção. Pode-se sim atribuir intenção dentro de logos, né, de marcas diferentes. Então você pode pegar, sei lá, o logo da Coca-Cola e colocar a intenção de que todas as vezes que as pessoas verem isso aqui, elas vão comprar Coca-Cola. Essa é a intenção mágica. Mas o que eu quero dizer, sim, é diferente um processo de consagração de um símbolo, né, de uma marca, de um sigilo consciente e voluntariamente, de tipo, estamos fazendo design para isso aqui, vai acontecer desse jeito, de algo que se consagra porque o investimento de marketing é bom, entende? Senão a gente cai numa falácia de que tudo que dá certo é um sigilo. Tudo que dá certo é mágico. Né? Olha o comentário do Dan, que legal. Como designer e marqueteiro, eu endosso. Para ser um sigilo, eu preciso ter intenção mágica. Ele precisa ser carregado de sopro vital, despertado a uma natureza mágica. Senão é só linguagem. E aí, a linguagem por si só, ela é magia. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que o sigilo ele é animado voluntariamente. Então, alguém que faz magia, mas que faz magia involuntária ou inconscientemente, não pode ser chamado de mago. Pode ser chamado de um feiticeiro experimental e acidental. Da mesma forma, um designer que está fazendo um excelente trabalho de comunicação, de linguagem, que não tem a compreensão mágica e não tem uma intenção clara, ele pode estar fazendo um excelente trabalho profissional, mas não é um trabalho energético de fato. Entende? Dan, vocês sabem que eu defendo bem a ideia de que se tudo é mágico, então nada é. E eu concordo exatamente com isso. Então, a história, o relato do Marcelo, ele é muito interessante porque ele pega 3 intenções diferentes, que nada tem a ver em si, concentram no mesmo meio, né? Então ele faz junta 3 sigilos em um, lança eles e obtém respostas compartimentadas para cada uma dessas soluções, né? Mesmo que uma das soluções, né, da harmonia familiar seja ele sair de casa e ter que encontrar um outro apartamento. Então, esse entendimento de que sigilo é algo que se faz a partir da vontade, algo que se faz voluntariamente. Tá? Vamos ver o que o Paulo tem para contar para a gente sobre sigilos. Fala aí, pessoal do Diário Mágico, Rodrigo, Raquel, tudo bom? Bom, eu tenho um relato sobre magia do caos e pop magic, né? Bom, eu lembro que na minha pós-graduação a gente tinha que fazer uma apresentação, que era obrigatória, das prévias dos nossos resultados, né? E aí eu lembro que eu não me sentia muito preparado para apresentar. E dessa falta de preparo seria muito bom uma extensão de prazo. Pois bem, o prédio da minha faculdade costumava ter alguns problemas de eletricidade. Era comum, principalmente em períodos de chuva. Mas eu me lembro que, né, me preparando para a apresentação, eu lembro de um colega virar para mim e falar assim: nossa, imagina se a luz acaba no dia da sua apresentação? Aí eu pensei, por que não dar uma ajuda? Daí eu montei um intento mágico utilizando de alguns itens de Pop Magic e algumas outras coisas também. E eu desenhei o Pokémon do Voltorb. Para quem não conhece, é um Pokémon que é uma bolinha e ele é elétrico. E aí eu falei assim, nossa, eu vou focar na capacidade de corte de eletricidade. Utilizei também do símbolo da dominação de raios que tem no desenho do Avatar. Acrescentei também, focando nesse ponto elétrico. Daí eu desenhei um símbolo de um transformador. Fiz uma placa com uma lâmpada e ela cortada, simbolizando ali uma perda de eletricidade, né? Algo como proibindo a energia de circular. Escrevi em alemão a ausência de eletricidade e coloquei isso tudo num papel. E aí eu me concentrei muito nisso, porque eu realmente não queria que minha apresentação acontecesse naquele dia. Pois bem, chegou o dia da apresentação, né? Eu me preparei como pude
Daí era uma apresentação e uma seguida, né? Eram 2 apresentações, uma seguida da outra. A pessoa que ia apresentar junto comigo me pediu para ser a primeira. Eu deixei, ela apresentou, e eu muito concentrado no que eu queria, no que eu precisava, né? Que era que a luz acabasse, e não tinha tido nenhum tipo de sinal de perda de luz, já havia alguns dias, algumas semanas, né, na verdade, e muito concentrado ali naquele momento. Ao final da apresentação da pessoa que foi antes de mim, mais no período das conclusões dela, a luz acabou. E eu falei, consegui terminar, consegui concluir esse intento mágico. E aí eu lembro que chegaram para mim, né, a pessoa que estava apresentando terminou de fazer sua apresentação no notebook, né, na tela resumida, olharam para mim e falaram assim, você quer apresentar agora ou você quer que remarque a sua apresentação? Eu falei, com certeza que remarquem a minha apresentação. Então, com muito afinco, com muito desejo, com um intento mágico muito elaborado, né? Eu achei que eu até dei uma exagerada, mas eu utilizei de vários itens para poder me concentrar no máximo de coisas possíveis para poder fortalecer essa vontade de corte de luz, e eu consegui. E foi muito engraçado porque todo mundo depois falou assim, nossa, Paulo, você fez acabar a luz mesmo, né? E eu falei assim, que isso, gente? Foi uma coincidência. E esse é o meu pequeno relato a respeito do corte de luz que eu provoquei. Muito legal, muito legal. E simples e engenhoso, né? Nossa Senhora! É um efeito físico, né? Uma manifestação física. Isso é muito interessante, é muito legal. Cara, às vezes a gente fala sobre essa coisa de sorte de principiante, e a verdade é que quando, na magia, né, a gente tem uma ausência de referências, isso ajuda muito na baixa expectativa, né? A gente dissolve a nossa ansiedade, porque a gente não sabe o que esperar. Então fica mais fácil a gente simplesmente se entregar, né? A gente simplesmente deixar as coisas acontecerem. Na magia do caos, a gente fala que tem uma coisa que a gente chama de ânsia de resultados, que é quando a pessoa ela vai fazer um intento e ela está esperando demais que algo venha a acontecer, e essa ansiedade interfere diretamente na comunicação, na expressão do que é o desejado, né? Essa ânsia de resultado, ela é muito superestimada, né? Nós vivemos numa sociedade muito mais ansiosa, mas ela é superestimada. Fica parecendo que você não pode ficar pensando naquele desejo, ou que de alguma forma vai acontecer alguma coisa que se você pensar demais vai haver interferências. E a verdade é que isso é mais uma explicação neurológica. Quando você não tem, né, nenhuma ansiedade, você faz a prática mágica e espera o resultado acontecer, é um caminho direto do ponto A para o ponto B. Na hora que você começa a elaborar e racionalizar, você vai colocando empecilhos, né? Então, esse caminho neurológico ele deixa de ser direto e você vai criando uma série de crenças, uma série de hipóteses, você vai estabelecendo interferências que não cabem naquele processo. Então, mas será que o resultado vai sair exatamente do jeito que eu quero? Ou então, nossa, se eu tivesse feito na lua tal, no signo tal, seria melhor. Ou então, nossa, será que eu entrei no estado de gnose adequado? Ou então, nossa, se eu tivesse um material mais elaborado para fazer essa prática, ela seria diferente. E aí, nesses ICs e nessas racionalizações e nessas elucubrações, esse caminho neurológico que ele realizar a magia e colher resultado, vai ganhando uma série de outros caminhos. E isso é uma perda de poder, uma perda de vontade. Então, chega um momento que a ideia é a gente abster-se do controle, abster-se de necessidade lógica, abster-se da imposição dos sentidos ou mesmo das regras, né, das expectativas e mesmo do desejo. Então, simplesmente se entregar para aquilo que a gente está propondo, né? E aí existe aquela fórmula clássica que é não como eu quero, mas como tu queres.
ou seja, que seja feita a tua e não a minha vontade. Que é quando a gente aprende a abster do capricho das coisas acontecerem, né, conforme o nosso desejo, e simplesmente passa a confiar no fluxo para que as coisas, né, se desdobrem e andem. Né? E o estado de gnose, ele é justamente a abstração do eu. Né? Ele é a comunhão com a essência, com o eu superior. É o alinhamento dos nossos centros, como num princípio de vasos comunicantes em que o eu, que não tem nada, mas a sua essência, que tudo possui, e numa mínima comunicação é transferida certa carga que anima as sementes devidamente elaboradas. Então, quando a gente fala, né, dessa coisa de estado de gnose, a gente está falando dessa ligação, né, do ego com o eu superior e dessa animação, dessa vontade divina que de alguma forma vai se derramar sobre, vamos dizer aí, o inconsciente do magista. E aí, quando os sigilos eles já estão devidamente elaborados em forma de semente, eles podem ser animados e brotar e fluir. Mas também, se você tem um fluxo muito grande e você tem um repertório mental muito desorganizado, esse excesso de carga que vem pode gerar alguns tipos de ruídos, né, e pode gerar algum tipo de desconforto. Né? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: a elaboração do sigilo ela é justamente a estruturação correta da intenção do que a gente quer no mundo. Tem uma metáfora que a gente fala que a dimensão seguinte do ser humano seria obter tudo o que se deseja de forma imediata. Então a gente está sentado aqui agora e a gente pensa, putz, queria estar numa viagem para o Caribe. E de repente você está imediatamente lá. Então a manifestação de tudo o que passa na sua cabeça, né, nos seus pensamentos, né, e desejos. E aí, quando a gente passa a conjecturar essa hipótese, a gente começa a ver o tanto de desejo conflitante e contrastante que a gente tem internamente o tempo todo. E que, né, se eles fossem realizados de imediato, a vida seria um grande caos. Então, para as pessoas que elas têm um pouco mais de força de manifestação no mundo, elas precisam também de ou ter mais travas internas, ou ter mais consciência desse próprio volume psíquico que abunda na gente. De nada adianta a gente ganhar muito mais poder de manifestação se a gente não tiver controle do que vai vir a ser manifestado. É por isso que esse estado de gnose e essa mobilização de forças é algo que pode gerar frutos incríveis, mas que se ele não for devidamente planejado e estruturado, pode ser também um problema. Né? O Dan fala pra gente aqui, ó, o Alan Chapman, que foi publicado pela Palimpsestos, tem uns textos sensacionais sobre a ânsia dos resultados. E aí ele fala, estava lembrando aqui, por vezes no mundo corporativo você não quer fazer uma reunião de jeito nenhum e rola uma intenção forte. Já aconteceu de algumas serem canceladas por mim. E o Eugil. Rodrigo, desanimei após uma terapeuta falar que o destino irá se cumprir, logo para que fazer magia? Decepcionei. Bom, vai sair um podcast aí a gente falando sobre destino e tudo, mas a gente entende que destino é a gente que faz, né? O ponto não é o cumprimento dos fatos por si só, mas é como você navega diante desses fatos. Né? É a sua reação e como que você age em decorrência disso que, de alguma forma, traz pra gente né, uma significância. Então, não é o ponto de tipo, né, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou viajar para tal lugar. Mas como que você, né, aproveita e gerencia cada uma das coisas. Então, não é a produção de fatos externos, mas sim a produção de sentido interno. Você pode ter um destino maravilhoso e ainda assim falhar em se satisfazer na vida.
E você pode ter um destino que ele pode, né, não ser um bom agouro, não ser um destino tão desejável por muitos, mas ter uma capacidade de interpretação da realidade e de extração de sentido que você consegue chegar num nível de elaboração interna tão grandioso e tão satisfatório que você consegue não só tornar a sua vida mais rica, mas a vida das outras pessoas também por pura inspiração direta. Então, destino não é algo que me preocupa. O que me preocupa é o que a gente faz das situações como um todo. Maravilha. Então, vamos ouvir o áudio do Rafael. O Rafael, ele te chama de Rafael também, sem querer, porque ele falou que estava nervoso quando ele gravou o áudio. Salve Rodrigo, salve Rafael. Eu me chamo Rafael e sou de Recife. E estou passando aqui para deixar um relato a respeito de servidor astral. Há um tempo atrás, eu comecei a ficar muito fascinado pelo tema servidor astral. Eu vou começando a estudar sobre magia, essas coisas, e a cada etapa que vai surgindo, eu vou me fascinando. E quando chegou na parte de servidor astral, não foi diferente. Eu comecei a pesquisar mais sobre, para ter uma base mais sólida, comecei a pesquisar o porquê daquilo, para que daquilo, e comecei a gostar muito da ideia. E comecei a criar, tipo, no mundo astral, um servidor com forma física, com características específicas e tal. E o nome foi soprado no meu ouvido, assim, não foi um nome que, tipo assim, alguém chegou no meu ouvido e falou, não, mas foi como se fosse, entre aspas, intuição. E esse nome que veio na minha mente foi um nome muito incomum. E eu peguei esse nome e pesquisei o significado desse nome. E a partir desse significado desse nome, eu comecei a criar a característica física mesmo para o servidor. Como se ele fosse uma pessoa, só que um servo astral, né? E comecei a criar característica física, característica de personalidade e tudo mais. E comecei a colocar muita energia naquilo. Eu passei 3 semanas vendo sobre isso, pesquisando sobre isso. Vendo sobre contrato, fazendo um contrato bem amarrado para que não ficasse um contrato que depois fosse me prejudicar ou algo do tipo. Só que eu não ativei, eu só criei mentalmente, criei no plano astral, criei característica física e personalidade, mas não ativei. Aí eu fiquei pensando assim, será que ele já foi criado a partir do momento que eu comecei a imaginar como ele seria de forma física e característica de personalidade, ou não? Ou ele só vai valer realmente de fato quando eu criar o contrato e ativar? Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto como se fosse uma presença, como se fosse ele, como se ele já existisse e estivesse aqui. De alguma forma, sei lá, algumas vezes me visitando ou aparecendo para falar alguma coisa. Não falo não com ele nem nada do tipo não, mas eu sinto como se fosse uma presença. Eu fico pensando, será que é ele que está vindo aqui? Mas assim, eu não ativei. Eu não fiz o ritual de ativação nem nada. Às vezes eu sinto isso tanto na cozinha quanto no meu quarto. Aí uma vez eu escutei alguém falar, não sei se foi Rodrigo ou se foi outra pessoa, que a partir do momento que você começa a criar algo fisicamente, aquilo já está valendo a partir dali, porque você está colocando sua energia naquilo e você está trazendo para o mundo físico algo que antes só existia no mental. Então eu fico pensando, será que ele já existe, mesmo sem eu ter criado o contrato e ter ativado, ter feito o ritual de ativação? Será que de alguma forma ele já está existindo realmente aqui? E ele meio que está aparecendo como presença, que eu falo, para poder me lembrar, olha, faz o contrato, ou olha, eu estou aqui para te ajudar, ou algo do tipo. É isso. Abração, gente. Fiquem bem. Eu gosto mais de vocês e até a próxima. Caramba, que legal, mas essa possibilidade que ele colocou dá até medo, né? De você talvez mentalizar e colocar a intenção de algo e criar igual ele, né? Ele criou um servidor, mas ele não tinha ativado e tal. Sim, o TDOO, isso já aconteceu comigo. Eu estava criando um servidor para beta 1 de Apamada que o Rodrigo fez para mim, escutei no meu ouvido durante uma aula particularmente chata do mestrado, ataraxias. Depois joguei no Google e descobri que ataraxia é um conceito grego relacionado à plenitude emocional. Sim. O
o relato dele é interessante porque ele recebe uma inspiração, uma intuição de nome e tudo. Aí, a gente tem que conjecturar o seguinte: isso era uma intuição ou isso era algum tipo de inteligência externa soprando algo para ele? Se for o primeiro, se for uma intuição, então ele ia criar de fato um servidor. Se for o segundo, então ele estava materializando outra coisa no formato dessa inteligência. E aí, o que a gente tem que pensar, principalmente, então, é o seguinte. Quando você está no processo de criação de servidor ou de sigilo, pode ser que muito bem você crie algo, mesmo que você não tenha um processo oficial e formal de ativação, de manifestação. Isso acontece. Tá? Então foram muitas as vezes que eu estava desenhando o sigilo ainda e eu tinha resultado antes mesmo de eu lançar ele. Mas como, Rodrigo? Porque o processo de composição passa para o processo de gnose. Porque o processo de criação artística é um processo de deleite e é um processo de comunhão. Então, às vezes, ele é suficiente para ativar aquele feitiço, aquela energia que a gente está gestando. O servidor, né, ele é uma personificação da intenção. Então, quando você começa a delinear ela no papel, você começa a dar forma para aquele pensamento. E aí você pode vir a gerir aquela inteligência. O que não pode acontecer, e que aí eu já estou respondendo o Rafael, é ele achar que ele criou uma forma de pensamento que ela vai estar ao redor dele, assombrando ele para cima e para baixo, mesmo que não seja assombrando no sentido negativo, mas que a presença dela se faça ser sentida dessa maneira. Por quê? Porque você não cria consciência, de fato. Só quem cria consciência é o Criador. Nós estamos compartimentando, num primeiro momento, parte da nossa psique para dar uma função para ela, que é um servidor. Então, num primeiro momento, o servidor ele não tem nenhum tipo de existência autônoma. Ele é um mero aspecto do magista exteriorizado, né? Então, um aspecto dele, né? O que pode acontecer é que você coloque tanta energia nesse aspecto exteriorizado que ele venha a se tornar uma base de manifestação para outras inteligências ou para uma intenção que é maior que o magista. Aí ele pode sim vir a ter uma existência separada, né, e independente do magista. Mas isso não acontece de forma acidental, né? É um volume de energia muito grande e exigem alguns aspectos específicos para que isso aconteça. Então, Rafael, talvez tenha algum tipo de, né, espírito na sua casa que você precisa fazer um banimento, né? É uma possibilidade também que eu acho que é mais plausível da gente considerar. Eu acho que um servidor, a gente não sente uma presença tão palpável dessa maneira, né? Para sentir esse tipo de presença com o servidor, ele precisa ter tido uma carga de ativação assim, muito grande por muitas pessoas em situações muito específicas, né? Não é o que costuma acontecer, tá? Ou você precisa ter um desequilíbrio psíquico muito grande e nessa compartimentação de si, essa força psíquica foi canalizada e aí sim, você pode ter fenômenos que eles lembrem, né, fenômenos poltergeists, mesmo que seja a própria atuação da psique do indivíduo sobre o ambiente. Isso pode acontecer em casos de desequilíbrio psíquico severo. Mas aí, né, uma série de outros fatores faz lembrar, então, esses fenômenos de fantasma em casa e tal. Eu não acho que seja esse o caso, tá? Vamos ouvir mais um áudio muito bacana do André. Boa noite, Rodrigo, Raquel, Isis, todo mundo que está ouvindo. Vou contar um pouquinho da minha experiência com sigilos de servidores, né? Especificamente com servidores astrais. Então, eu me interessei muito cedo por espiritualidade, magia, né? Principalmente porque foi cedo que eu comecei a ter minhas primeiras experiências mediúnicas, né? Sensações estranhas, principalmente durante o sonho e o sono, né? E como eu cresci numa família evangélica, ninguém falava muito sobre o assunto, e se eu tentava tocar, era só estranho, tentaram já me levar em psiquiatra, né? Coisa e tal. Mas foi nesse período, mais ou menos, né, da adolescência, pré-adolescência,
que as minhas noites de sono ficaram cada vez mais estranhas. Então, sempre eu via como se fossem luzes, como se alguém tivesse uma lanterna passando assim nos meus dois olhos enquanto eu estava de olhos fechados. Nessa época também eu comecei a ouvir coisas me chamando, principalmente no período da noite, né? Vultos começaram a aparecer cada vez mais. E eu tentava rezar, né? Era a ferramenta que eu conhecia na época e coisa e tal. Mas cada vez mais o medo crescia, né? Então, eu lembrei, nessa época eu estava estudando mais sobre magia, eu lembrei sobre essa prática de servidores astrais, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Estudei o básico, né? Fui atrás, queria fazer porque queria, precisava me proteger, não aguentava mais passar medo durante a noite. Fiz o servidor bem instintivamente, assim, fiz no papel, um símbolo de triângulo com um olhinho, assim, para ficar visualizando ele, coisa e tal. E ativei ele no banheiro de casa, que era o único lugar onde eu conseguia fazer algum tipo de ritual, algum tipo de coisa. Daí, naquela mesma noite, eu fui dormir, esperando que as coisas, né, tivessem dado uma mudada. Gradualmente eu senti que as coisas foram realmente melhorando, eu senti que eu fui parando de ver aquelas coisas, de sentir aquelas coisas, só que outra coisa começou a surgir no lugar, né? Então, o que antes era medo de dormir e ver essas luzes, ver o vulto, acordar assustado com alguém me chamando, começou a ser um medo de estar sendo observado a todo momento. Então, sempre antes de dormir, eu acabava pensando naquele servidor, porque, né, era meu servidor de proteção na época. Eu sempre ficava muito arrepiado, muito com medo, muito no meu cantinho, porque eu sentia a todo momento que eu estava sendo observado, constantemente, de cima a baixo, observado. E cada vez, até no dia a dia, assim, que eu pensava um pouco sobre esse ser que eu tinha criado, acho que mais o medo aumentava. Então, essa sensação de desproteção cresceu cada vez mais dentro de mim e cada vez mais ela foi tomando conta de mim na época. E eu tinha uma faca de dois gumes, né? Se eu acabasse com o servidor, eu sentia que aquelas situações iam voltar. E se eu mantesse ele ativo, a todo momento eu tava sentindo que eu tava sendo observado e eu não conseguia ficar sozinho. Eu tinha sentido como se ele tivesse aberto um novo canal de percepção até, sabe? Era muito diferente como havia tido um bloqueio de algumas coisas, então realmente os vultos melhoraram, as luzes melhoraram, mas eu tava sentindo muito vividamente ele e parecia que cada vez mais ele se tornava parte de mim. Meio estranho dizer isso, mas era o que eu sentia. Mas, bom, o pavor cresceu, né? Ficou cada vez mais difícil lidar com aquilo. Eu até hoje, confesso, tenho um pouco de medo da noite, então naquela época era muito forte. E tive que queimar. Queimei o servidor, destruí o contrato dele. E por um bom tempo ainda eu mantive sem ter aquelas experiências medonhas durante a noite. E quando eu destruí ele foi quando eu fiquei em paz e pude dormir tranquilo, sem aquela sensação de alguém do lado da sua cama te observando o tempo todo. Caramba, você faz um negócio para poder tentar melhorar e aí depois você tem essa sensação de ser observado, eu não sei qual que é pior, socorro. Juro pra você. Doideira, né? Mas aí fica uma dica para as pessoas. A gente nunca faz magia canalizando medo, né? Porque aí você tenta represar uma força que ela é muito forte. Então, provavelmente, né, a motivação dele de criar esse servidor foi justamente tentar livrar de coisas que estavam incomodando ele profundamente. E esse medo ele pode ter sido canalizado para o servidor. Eu não vou falar de jeito nenhum igual algumas pessoas falam que e aí o servidor começou a se alimentar do medo dele e ele tinha que sentir mais medo para o servidor continuar ativo e por isso estava ali à espreita. Não, mas às vezes ele desejava se livrar tanto, né, desses pesadelos, desses fenômenos, desses efeitos, que ele cria uma estrutura de proteção que
ela é tão presente que ele está desacostumado com aquilo, ou que ela é tão presente que ela chega a ser invasiva. Então, a gente, muitas vezes, nós não sabemos qual que é a dosagem ideal para solucionar aquilo que a gente quer. Você fala assim, você é uma pessoa que ganha pouco dinheiro, e aí você está passando necessidade. Aí você fala assim, eu quero dinheiro infinito na vida, para nunca mais passar necessidade. Beleza, você nunca mais vai passar necessidade, mas em algum momento pode ser que você descubra que ter dinheiro infinito é um estorvo, e que a vida perde sentido. Ou não. Mas eu estou dando um exemplo esdrúxulo. Pode ser que você fale assim, eu nunca comi caviar, eu quero comer caviar por todos os dias o resto da minha vida. Um momento você pode enjoar. Entende? Então, muitas vezes, na nossa carência, na nossa falta de referência, a gente deseja soluções que elas não são exatamente aquilo que a gente precisa. E quando a gente tem essas soluções, a gente pode vir a se arrepender ou vir a entender que usei o parâmetro errado. Então, mesmo que ele não tenha feito nada de errado em construir um servidor e etc e tal, a carência, a ausência de ter essa proteção, de ter um sono de qualidade, pode ser um gatilho para ativar um tipo de magia que vai se desequilibrar e que vai dar esse tipo de efeito. Entende? Bom, vamos ler um relato muito bom. Então, vou mandar anônimo porque envolve uma empresa que dá processinho. KKKK. Relato. Trabalhava numa grande empresa de educação superior que tinha uma política de mensalidades abaixo da média do mercado, assim como salários abaixo da média. Nesse lugar, o assédio moral dos chefes nos professores era muito grande, assim como situações de ameaça dos alunos para com os professores. Muitos se utilizavam do argumento de estou pagando para fazer o que quisessem e o desrespeito profissional era imenso. Por conta do preço e localização, a gente lidava, ele então como professor, com muitos alunos barra pesado. Inclusive era comum ver tornezeleira eletrônica e outros tipos de situações. Todo dia que saía do trabalho, eu me sentia sugado, destruído, tanto físico quanto energeticamente. Não tinha banho ou reiki que desse conta, e eu precisava trabalhar. Então decidi criar um servidor. Utilizei o método do Peter Carroll e escrevi uma certidão de nascimento com todas as obrigações e funções daquele servidor. Ele ganhou um sigilo e um foco, um cristal de obsidiana com um sigilo traçado. O servidor deveria me proteger da violência energética daquele ambiente tóxico, mas não como uma armadura, e sim numa estratégia mais próxima do Aikido, utilizando a energia do ataque para criar proteção e força. Então, toda vez que havia algum tipo de pressão ou ameaça, eu pensava e trazia o servidor para mim. Deu muito certo. Todo ataque me dava mais energia para resistir e ficar forte naquela situação. Em uma semana de trabalho com o servidor de defesa funcionando, eu já chegava em casa me sentindo melhor. As ameaças foram sumindo, até que um belo dia, cerca de 7 meses depois, eu recebo uma ligação da concorrente da instituição que trabalhava querendo me contratar por um salário justo e melhores benefícios. Pedi demissão logo que o semestre acabou e nem 15 dias depois chega uma carta do Ministério Público do Trabalho solicitando uma reunião de acordo, pois estava recebendo abaixo do piso no meu trabalho original. No fim, saí da empresa ruim, ganhei a grana do acordo judicial que eu nem fui atrás e arrumei um novo emprego. É isso, queria destacar que escrever de forma detalhada qual a função do servidor, o que pode e não pode, deixando registrado as ações e formas de alimentação daquela entidade artificial, assim como um rito de nascimento bem feito, foram essenciais para o sucesso dessa operação. Valeu pelo espaço. Caramba, que relato, né? Muito legal. Que o dele deu certo, né? E muito certo. Muito Ele certo. não correu atrás dessa parte e ainda apareceu de uma forma totalmente positiva. Apareceu outras soluções, né? É igual ele colocou, né? A forma de ser descrita, né? Colocando as funções, o que deve ser feito, é muito importante, né? Sim. O Caio, ele fala aqui, né? No livro de servidores do Damon Brand, The Gallery of Magic, ele sugere uma cláusula de destruição assim. Uma palavra, uma visualização e um gesto específico que, quando ditos automaticamente, destroem o servidor. Exemplo, no contrato, se eu me visualizar enrolando uma corrente no servidor, enquanto pronuncio a palavra Dragatar e bato palmas 7 vezes, ele irá se dissipar. Tem que ser algo muito específico para que não ocorra por acidente.
esses contratos, né, de solução, eles são interessantes. Mas, gente, vamos reiterar uma coisa. O servidor, ele é uma personificação da intenção. Então, a gente pode chamar ele de elemental artificial, a gente pode chamar ele de tulpa, a gente pode chamar ele de forma de pensamento, mas no final das contas ele é um construto astral animado pela vontade de uma ou mais pessoas deliberadamente, cuja existência depende única e exclusivamente da intenção para a qual ele foi criado. Então a gente pode fazer uma correlação com a ideia do verbo elementar. Existem algumas vertentes de espiritualidade que acreditam que todo ser humano é dotado de um verbo. Então, para uns o verbo é criar, para outros o verbo é visualizar, para outros é planejar, e etc, etc, etc. E esse verbo, então, ele é a chave para o entendimento do propósito do indivíduo na Terra. O servidor, ele é similar nesse sentido, né? Ele tem uma função e um propósito específico e é essa a função que o delimita e que o alimenta. Tudo fora desse propósito é desinteressante para ele, porque ele é a externalização dessa vontade, dessa intenção de dar certo do magista em algo, né, nesse construto astral. Então, uma transferência de uma atividade psíquica para esse elemental artificial. Então, aqui o que a gente está fazendo a gente está terceirizando, né, o nosso magnetismo e automatizando uma função natural. Tudo que o servidor faz, a gente pode fazer por conta própria. Mas é muito mais fácil operar nessa lógica externa de construção de ferramenta do que tentar realizar as coisas internamente. O servidor, portanto, tal como a inteligência artificial, ele não chega a ganhar consciência no sentido de optar as coisas por si próprio. Ele gosta mais disso, ele gosta mais daquilo. Não. Claro que essa personificação, a gente começa a lidar com esse personagem, fica mais fácil da gente pensar em algo que ele né, externo e objetivo. Mas boa parte, ou a maioria dos servidores, nunca chega a ter né, essa independência de fato. Por que isso é importante? Porque a gente vai entender que quando a gente fala de alimentação do servidor, isso é um mero consenso de qual que é a melhor forma de operar aquela energia. Por exemplo, o Abralas. A gente fala que o Abralas, a gente acende velas, em geral laranjas, para ele para funcionar. Beleza. Mas e se eu não tiver vela? Não dá certo? Dá. Tem um monte de exemplos aí, a gente já tocou um monte de exemplos aqui no Página da Besta que dá certo. Mas e se eu quiser acender incenso ao invés de vela? Não dá certo? Dá. Então, então não é o único elemento que ele aceita, embora isso esteja especificado no contrato dele. Tá, então o que de fato alimenta um servidor? Magnetismo, vontade, intenção. Então uma pessoa que está munida de intenção e de vontade, senta na frente do servidor, pega o sigilo, olha para ele e projeta essa vontade, ela vai conseguir acessar a egrégora e vai conseguir utilizar dessa codificação da egrégora para fazer com que a intenção dela se manifeste. Então, no final das contas, não é a vela. É o que você faz na hora que você magnetiza aquela vela. Então, qualquer outro servidor pode ser utilizado através desse magnetismo pessoal. Então, a forma de alimentação é uma mera, um mero consenso para que a pessoa consiga acessar aquele tipo de energia. Às vezes é muito melhor quando você vai lidar com um servidor de cargas mais pesadas, você tem um servidor de descarrego, de limpeza de energia. É melhor você acender uma vela ali preta para ele, né, e deixar ele cumprir o propósito, do que você ter que ficar direcionando a sua energia e qualificando ela, porque isso vai te desgastar. Então a alimentação ela serve justamente para facilitar o processo, né, do operador para obter o resultado que ele quer. E o contrato, ele também é essa delimitação neurológica. Tá? Então, o contrato ele visa
contornar os caprichos e as crenças limitantes, né, do operador, né, e ordenar e priorizar tarefas. Ou seja, eu vou fazer um feitiço de prosperidade e vou usar o Ábralas para abrir os meus caminhos. A egrégora do Ábralas, ela já está mais ou menos delimitada. Então, eu não preciso tanto de lidar com a minha crença de mas eu não consigo ganhar dinheiro, mas tudo que eu ganho eu perco. Aquelas coisinhas que nos assaltam, né? Então, eu uso da egrégora porque ela já tem uma configuração neurológica padrão e o uso repetitivo daquela egrégora, se ela for, né, ajustada e correta, vai me ajudando também a fazer essa transformação interna e ir dissolvendo essas crenças limitantes. Então, são muitos os relatos das pessoas que falam assim, cara, depois que comecei a trabalhar com Ábralas, talvez o fluxo de dinheiro nem tenha aumentado tanto, mas eu aprendi como fazer o meu dinheiro render mais. Né? Parece que ele está, né, mais valorizado. Né? Então, há uma mudança interna e há uma mudança externa. Boas egrégoras, né, bons servidores, são altamente intuitivos e funcionais. Eles direcionam o usuário pela sua navegabilidade e lhes apresentam suas possibilidades. São simples e acessíveis e por isso se consagram. Seu design é que faz valer seu uso. São atalhos mentais bem mapeados e que funcionam sem interferências ou delay. Vamos ouvir esse relato da Ale. Oi, Raquel. Oi, Rodrigo. Oi, meus colegas diários. Aqui é a Ale Teixeira e eu quero trazer aqui um relato sobre a experiência que eu estou vivenciando com o Ábralas. Eu sempre tive muita dificuldade em entender e manejar servidores. Apesar de toda a teoria e saber como faz e etc., eu sempre tive um grande bloqueio interno mesmo em mim. Acho que talvez não precisasse de um servidor para me ajudar a manusear servidores, né? Óbvio, isso é uma brincadeira, ou não. Mas, enfim, determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que existia uma similaridade muito grande, numa concepção muito própria minha, entre os santos católicos, por exemplo, e a ideia de servidor. É óbvio que existe dentro da religião católica, e eu fui criada dentro da religião católica como 90% dos brasileiros, mas eu acho que dentro da religião católica a ideia de santo é de uma pessoa que teve uma experiência terrena e a partir daí desenvolveu um tipo de relação mística que pudesse justificar uma interação divina e abençoada com os praticantes da religião. Só que, a meu ver, eu comecei a entender esses santos como seres, talvez, que não fossem sencientes, né? que não tivessem tido uma experiência na Terra e que, de fato, poderiam ali representar espelhos de determinadas ferramentas espirituais ou energéticas, enfim. E eu consegui fazer um paralelo dentro da minha louca cabeça entre os servidores e o manejo que os católicos fazem da sua relação com os santos. A partir daí, e muito de ouvir os relatos dos colegas sobre a utilização do Ábralas, eu tomei vergonha na cara e falei que agora eu ia começar a usar o Ábralas. Óbvio que essa vergonha na cara veio precedida de um momento de grande aflição financeira, pessoal, dentro do casamento, com os filhos, né? É aquele momento que a carta da torre passa e derruba tudo. E aí a gente não tem ateu quando o avião está caindo, a gente corre atrás de vários recursos. E eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu
conhecer o Ábralas de verdade. Eu já tinha tentado fazer 21 dias de Arcanjo Miguel, quaresma de Arcanjo Miguel, quaresma católica, o próprio 21 dias de Reiki. Confesso que quando eu fiz a formação do Reiki 1, que não foi com o Rodrigo, mas eu vou refazer com o Rodrigo, eu não fiz direito esses 21 dias, então eu sinto que eu me boicoto um pouco, mas eu decidi fazer o Ábralas e eu falei assim, eu vou fazer isso de verdade. Dessa vez eu me proponho. São 40 dias, comprei lá as 40 velinhas separadas por cores. Hoje eu tô no 22º dia, não furei nem um dia. E é engraçado que aqui em casa as pessoas, né, meu marido, meus filhos, eles já sabem que de manhã eu tenho aqueles meus 10 minutinhos que eu vou parar antes de sair de casa para trabalhar, para me conectar com aquela egrégora. E o mais interessante de tudo é que no início era muito mecânico, eu não conhecia o Ábralas e eu fui me apresentando mesmo, olha, eu sou a Alessandra, né, eu tô aqui para a gente se conhecer melhor, para que a gente possa estabelecer uma relação aí. E a vela que eu acendi no primeiro dia, ela derreteu de uma forma tão completa que ela permeou todo o sigilo do Ábralas que eu tinha impresso, né, para colocar ali naquele altarzinho. Então a vela foi como se tivesse colado o sigilo. Isso para mim foi um sinal de que ele estava aceitando essa nossa conversa. E aí, ao longo do tempo, cada meditação, cada dia que passava e que vem passando, são dias completamente diferentes. Tem dias que eu sinto que talvez eu não esteja tão conectada, tem dias que as meditações vêm com uma energia diferente ou com uma imagem diferente, mas o que eu estou percebendo é de fato uma abertura de caminhos, mas não é só uma abertura de caminhos para mim que estou fazendo Ábralas. Eu vejo que está abrindo caminho para o meu marido, está abrindo caminho para os meus filhos, está abrindo caminho para minha mãe, que nem mora comigo, mas é minha mãe, e etc. E isso para mim está sendo mais curioso. O quanto hoje, quando eu medito e penso em Ábralas, eu consigo visualizar um fluxo energético contínuo e em movimento. E está me animando muito. Eu acho que eu e Ábralas, a gente está ficando muito amigo, muito parceiro. E isso é muito bacana, porque isso para mim está significando, além da disciplina, que eu estou forçando a fazer e já está indo muito automaticamente, né? Essa disciplina, essa parar de me auto-boicotar, mas está me mostrando que, de fato, a gente, quando alimenta uma relação, inclusive energética, a gente participa de uma grande egrégora e essa grande egrégora traz para a gente o que ela se propõe a trazer. Enfim, é meu relato esse. Muito obrigada Raquel, Rodrigo, pelo carinho que você tem com a gente, vocês têm com a gente. E é isso. Grande beijo aí. Bem, eu acho que essas palavras que ela colocou foram muito bem pontuadas no seguinte sentido. Eu sou sua esposa, você sabe como é que é. Eu custei a conseguir fazer a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, admito isso. E ela falando que ela não conseguia e tudo. Hoje em dia eu não consigo ficar sem fazer. Sim. Talvez essa questão do Ábralas, né, essas tentativas que ela estava tentando anteriormente, talvez porque não era ainda a hora, né, daquela conexão. Tanto que agora essa conexão que ela tá fortíssima e tá contagiando todo o entorno dela. Então, Sim. Talvez a hora era essa, né? Tem duas coisas para serem ditas em cima da sua fala que foi muito boa. Uma delas é que a pessoa tenta e não consegue e ela acha que ela falhou.
quando na verdade a própria tentativa faz parte do processo. Então fazer, errar, levantar e começar de novo faz parte da limpeza e da desobstrução de fluxos. Se você erra por vezes suficientes para você falar assim, opa, tem algo errado, então você tem que procurar ajuda externa se você não está conseguindo fazer. Porque pode ser que o bloqueio seja muito maior do que você imagina, e aí você precisa de fato de ter algum tipo de solução para que as coisas comecem a andar. Mas às vezes você só precisa começar o processo 1, 2, 3, 4 vezes, e aí engata, as coisas fluem. A segunda coisa é a seguinte, você pode se relacionar com uma egrégora de forma passiva ou de forma ativa. Como assim? Você pode fazer, por exemplo, os 40 dias do Ábralas, ou fazer a oração do Arcanjo Miguel, e colher o resultado que está sendo proposto. Então, eu desejo prosperidade, ou então eu desejo proteção, ou então eu desejo limpeza e tal. Essa é uma forma passiva de se relacionar, porque você está atuando, mas é no óbvio, é no básico. Existe uma forma ativa de se relacionar, que é você entrar em contato com a energia da egrégora e trazer essa energia para si. Ou seja, aos poucos você ir canalizando e mobilizando essa energia internamente. Ou seja, eu faço os 21 dias do Arcanjo Miguel e eu vou incutindo em mim mesmo as qualidades que estão descritas naquela oração. Eu faço os 40 dias do Ábralos e vou me transformando em uma pessoa mais próspera, mais fluida, mais generosa, mais alegre. E aí eu viro parte da egrégora. Então eu passo a também compartilhar isso para as pessoas ao redor. Né? E isso é muito interessante porque a partir do momento que você começa a comungar dessa egrégora, você está num processo de transformação. Então deixa de ser um processo só de manifestação de vontade, de taumaturgia, de alcançar um resultado, e passa a ser um processo de transformação interna. É a diferença de quem faz os 40 dias para obter um resultado que deseja e de quem faz os 40 dias e de repente a vida entra no fluxo e nunca mais sai do fluxo. Entende? Né? E aí o que ela está falando pra gente é justamente isso, assim, que de alguma forma na hora que ela começa a mexer com a egrégora, né, tudo ao redor começa a se organizar. Bom, vou trazer um outro áudio muito legal também sobre áudios. Olá, Rodrigo, Raquel e ouvintes do Diário Mágico. Meu nome é Jonathan e nos relatos que eu vou enviar eu vou incluir a minha esposa Nayara, porque envolve toda a nossa família. Bom, serão 5 relatos sobre a energia fortíssima do Ábralas, essa egrégora maravilhosa que efetivamente abre caminhos. Não vou dar detalhes nos relatos, senão o áudio vai ficar muito longo, mas os relatos são impressionantes, até porque eu tinha iniciado há pouco tempo a trabalhar com essa egrégora. Bom, conhecemos o Rodrigo em 2023, quando estávamos de mudança do Brasil para Portugal. E ele apresentou o Ábralas para nós, e nós já de imediato iniciamos o rito de 40 dias. O primeiro caminho aberto foi na chegada do aeroporto aqui em Portugal, na imigração. Os agentes paravam as pessoas que estavam na nossa frente, parou as pessoas que estavam atrás de nós, e na nossa vez eles olhavam as malas que estavam na nossa frente, no carrinho. E eu tinha colado o sigilo do Ábralas em todas as nossas malas. Os agentes simplesmente olhou as malas e pediu para a gente seguir em frente. Só abrindo um parênteses aqui, eu e minha família viemos legalmente aqui para Portugal. A gente só não queria ir para a sala da imigração. O segundo caminho aberto foi conseguir um trabalho aqui. Nossos vistos tinham validade de 3 meses para conseguir um trabalho e assim adquirir o título de residência para ficar definitivamente morando no país. Durante o rito de 40 dias, eu e minha esposa, nós ficamos focados em um trabalho numa empresa bem específica aqui e não dava oportunidade para outros caminhos serem abertos. Foi quando no rito de aniversário do Ábralas em janeiro, minha esposa, no final do rito, ela recebe por intuição para que eu procurasse os bombeiros aqui em Portugal. Na mesma semana, 3 quartéis tinham me chamado e eu poderia escolher entre os 3 quartéis onde eu queria trabalhar.
Abrindo mais um parênteses aqui, em Portugal, para poder entrar para trabalhar nos bombeiros é por contrato de trabalho. E como eu tinha experiência no Brasil, as portas para mim foram abertas. E após esse rito, eu pude compreender o que está na oração do Ábralas, que devemos ser espontâneos e ficar livre de ânsias, medos, angústias, receios. E o terceiro caminho aberto foi o emprego da minha esposa. O presidente da Câmara da cidade onde a gente mora, ele me viu nos bombeiros, me chamou para conversar, perguntando se meus filhos já estavam na escola e se minha esposa estava trabalhando. Foi quando eu disse que não, ele pegou o celular, com uma ligação, na semana seguinte a minha esposa já tinha conseguido um emprego. O quarto caminho aberto pelo nosso amigo Ábralas foi o nosso carro, que compramos assim que a gente chegou em Portugal. Ele era usado, estava bem velhinho, e ele apresentava problemas na parte do motor dele. Chamei nosso amigo Ábralas. No dia que o carro parou de funcionar na porta da escola dos meus filhos de manhã, logo à tarde eu consegui um carro novo, que consegui pegar logo 2 dias depois. O quinto e último caminho aberto pelo nosso amigo é que essa semana eu estou fazendo o ritual de 40 dias e ontem, no 36º dia do rito, eu chamei minha esposa para mostrar a chama da vela, que estava enorme, e falei para minha esposa: o que será que o Ábralas deve estar aprontando? Quando foi à tarde, eu recebo o telefonema que eu tanto estava esperando. Bom, é isso aí, não detalhei cada acontecimento, mas o que é importante mesmo é a força da energia do Ábralas, e essa egrégora linda. Um abraço a todos e até a próxima. Que bacana, para ele os caminhos estavam abertos 100% mesmo, realmente, na imigração o cara olhar o negócio e falar assim, epa, ou então ele deve ter pesquisado e falar assim, opa, conheço. Mas foi, de fato, foi impressionante, assim, a trajetória toda e como que as coisas foram acontecendo simultaneamente, de forma espontânea, assim, né, e tudo se organizando, e vai se organizando cada vez mais, né, as coisas vão se ordenando. Bom, eu tenho mais um relato, também tem a ver com Ábralas, mas esse é do nosso amigo Wellington. Vamos ouvir. Boa noite, Rod, boa noite, Raquel e todos os meus queridos ouvintes do Diário Mágico. Hoje eu quero contar de uma vez que o Vermelhão, o vulgo Ábralas, me ajudou a tirar o meu negócio do papel e, de quebra, ainda me ajudou na criação do meu próprio servidor. Na época eu estava terminando de limpar uma energiazinha chata que eu arrumei por aí, e a minha vida material estava estagnada, para não dizer dificultosa, e aquilo que já estava me afetando mais do que eu gostaria, mental e emocionalmente. E a gente sabe que, tendo prática espiritual ou não, ninguém escapa do aperto mais hora ou menos hora, né? Então, para dar uma movimentada, eu decidi iniciar o meu quarto rito de 40 dias com Ábralas, combinando com o mantra de Ganesha e a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, para arrematar, né? O processo se seguiu sem muito efeito perceptível nos primeiros dias, mas aí, lá para o final da segunda semana, a luz começou a abrir caminho, né, entre aquelas nuvens escuras do pessimismo e do cansaço. E aí eu pude começar a vislumbrar um pouco, né, das correntes que eu mesmo tinha me atado, né, ao longo do processo sutis. E no mundo que a gente vive é impossível não desejar a tal da prosperidade e todas as cores que ela pode revelar, né? Mas a dignidade e o propósito, ela sempre tem ainda mais valor, né? E todo mundo que já teve aquela temporada de só trabalhar para pagar conta, se segurando nas práticas espirituais, assim como um artigo de sobrevivência, e entende bem o que eu tô falando. No 15º dia desses 40 dias, num sábado, conversando com Ábralas em meditação sobre essa questão, ele me disse assim, né? Você está sentado em cima da solução que está procurando. E eu fiquei assim, né? Essa foi a única comunicação que ele deu. E eu falei, puta merda, o que será que ele tá falando, né? Beleza, segue o jogo. O fato de eu não ter entendido nada disso, né, era a cegueira sobre os meus próprios recursos e conhecimentos que já estavam disponíveis para mim, né? Eu só fui entender quando no 17º dia, quando após o rito,
com ele, pipocou na minha mente uma ideia de negócio. Mas vejam, essa ideia ela era óbvia para qualquer um que me conhecia, mas não para mim, porque eu estava cego pelas minhas próprias crenças limitantes e eu era estupidamente incapaz de enxergar plenamente o valor do que eu já fazia naquela altura há pelo menos quase 2 anos, que eram incensos artesanais. E era sobre esse conhecimento que eu estava sentado em cima. Um conhecimento que eu construí solitariamente, de forma autodidata, com paixão, com referência, e um desejo, né, de compartilhar isso para as pessoas também, sempre junto desse desenvolvimento. Então, durante esses 2 anos de estudo e inúmeros testes, eu dei de presente esses incensos mais até do que eu fiz para o meu próprio uso. E apesar dos relatos extremamente positivos que eu recebia das pessoas sobre eles e o seu uso nas práticas espirituais, eu era incapaz de cobrar um mísero centavo nessa troca. E olha só que ironia, eu procurando um jeito de prosperar com propósito, mas não me sentia digno de cobrar pelo trabalho que eu amava fazer, mas que não era, né, para mim um trabalho, eu não via assim naquela época. Vendas e vendas e vendas e mais vendas, né, sobre os olhos. E aí o insight ele aconteceu no dia 27 de novembro de 2023, numa lua cheia em Touro, com o Sol em Sagitário, #anotem os seus resultados. E a partir daí, Ábralas me mostrou muitos caminhos de realização, tornando a ideia cada vez mais viável e estruturada. Estava lançada a semente do que logo viria a ser a Cameá Incensaria Ritual, reverenciando as plantas e o poder de elevação, cura e proteção delas. Além disso, o Ábralas ele me inspirou a criar o meu próprio servidor para ser o guardião desse trabalho. E foi o meu primeiro servidor, né? Ele começou a ser concebido no 36º dia desses 40 dias iniciais. E ele me rendeu pelo menos 20 páginas do meu diário mágico sobre as suas características, formação, atuação e tudo mais que eu fui capaz de colocar no papel. E até o rito de nascimento dele que aconteceu na última lua cheia do ano de 2023 e cujo sigilo está presente na caixa e é o logo da marca que muitos de vocês já conhecem. E claro que os detalhes iam precisar de um outro relato numa outra oportunidade. Mas depois disso, foram pelo menos 5 meses de desenvolvimento e trabalho mágico para finalmente manifestar a Cameá, em maio de 2024. Os passos até o nascimento desse projeto e a sua projeção, não em tamanho, mas em qualidade, chegando nas mãos de pessoas e altares, né? Pessoas certas, me trouxeram e que trazem trocas riquíssimas, né? E conexões muito gratificantes, além dos óbvios resultados materiais, onde eu consegui pagar as minhas dívidas, me livrei do meu cartão de crédito, guardei mais dinheiro nesses poucos meses da existência desse projeto do que eu consegui fazer em anos, e movimentou muito mais do que eu seria capaz de prever quando eu acendi a primeira vela. Fica também o meu agradecimento a toda a comunidade do Diário Mágico, que também faz parte dessa história. Agô e Ábralas, Ábralas Clavisfer. As portas estão muito mais do que abertas. Bacana conhecer um pouquinho, né, de como que foi essa trajetória. E, de fato, o incenso é maravilhoso. Recomendo demais, viu? E o acabamento maravilhoso. Sim. Também, né? A caixinha linda. Realmente. E eu achei bonito. Eu juro que eu quase emocionei, assim, porque eu achei muito... tocante. Exatamente. Assim, era algo que ele gostava, ele não estava botando tanta fé, mas aí agora, poxa, maravilhoso. Pareceu bem familiar essa história pra mim também. e é isso, assim, como que quando você faz a parada com propósito, você prospera e aquele dinheiro tem outro peso, outro valor, né? E te toca diferente e tal. Você já teve alguma experiência de ganho de dinheiro do nada, assim, absurdo, assim, que tipo, entra um dinheiro na sua conta, você não sabe explicar e de onde que vem? Assim, entrar um dinheiro na minha conta, não sei de onde vem. Não, ainda não. Gostaria, pode mandar. Uma história pessoal, né? Aliás, tem 2 histórias, tem uma outra que eu queria contar também.
O meu pai, os meus avós, né, pais do meu pai, eles faleceram num acidente de caminhão, né, um acidente terrível, assim, que deixou a família toda órfã muito cedo, né? Meu pai era o filho mais velho, teve que cuidar do irmão mais novo, que tinha 12 anos na época e tal, e foi uma tragédia horrível, assim, um mês antes do casamento dos meus pais. E foi muito impactante porque, lógico, eu não era nascido ainda, mas, assim, era uma família muito unida, muito feliz, muito alegre, e de repente, né, você se vê completamente desamparado e tal. E meu pai me conta essa história de que eles estavam, assim, perdidos, sem ter o que fazer. E, do nada, aparece uma soma de dinheiro muito grande na conta deles que ninguém sabe de onde que vem, ninguém dá nenhuma justificativa. Não era o responsável pelo acidente, porque ele, né, fugiu, nem foi preso, nem nada e tal. Provavelmente algum amigo da família que se compadeceu e que quis, né, fazer uma boa ação e auxiliar sem se identificar para não gerar nenhum constrangimento ou dívida de gratidão ou o que quer que seja. Mas meu pai me conta essa história e quando eu escutava, eu era pequeno, tinha um certo quê de magia, de encanto ali. Né? Não a magia do misticismo que a gente está tratando aqui, mas a magia da boa vontade do ser humano. E essa é uma das histórias que ela não aconteceu comigo, mas elas são um referencial de bondade e generosidade humana. E aí eu trouxe essa introdução só para apresentar uma história que eu não podia deixar de trazer aqui para o nosso live, é o nosso último áudio, porque é a primeira vez que essa pessoa participa e eu achei muito curiosa a história dela e achei legal, e a gente vai traçar os paralelos daqui a pouco. É um áudio rapidinho, é o nosso último áudio da noite. Olá, meu nome é Marcelo, não sou conhecedor de magia do caos, nem magia cerimonial, eu sou um bandista, eu conheci sobre o Abralas no podcast do Papo da Encruza, onde o Rodrigo estava lá falando sobre, e aí eu achei interessante, fui pesquisar, achei o PDF, e aí eu arrisquei a fazer, né? Fiquei meio cismado porque não conhecia o que era servidor, como funcionava, o que era a moeda de troca, né? Mas mesmo assim fiz. E aí fiz uns 2 meses, perdi alguns dias, recomecei, sempre a meta foi fazer os 40 dias. E aí estava mais ou menos 20 dias, 25 dias, mais ou menos, que eu estava fazendo todos os dias. Eu tinha que pagar uma prestação do meu carro e não tinha dinheiro para pagar, não tinha. E aí eu fui para a luta, continuei trabalhando, né? E aí, quando caiu a prestação, né, que a prestação mais ou menos era no dia 25, o dia do boleto, e como eu não tinha pago, eles fazem desconto automático, né, da conta, só que não tinha saldo para isso. E aí teve um desconto de R$15, foi o dinheiro que tinha na conta. Então eles contaram o que tinha lá. E aí mesmo assim eu continuei, né, guardando dinheiro para conseguir pagar o boleto do carro, e aí eu consegui juntar essa grana. E aí eu liguei lá na financiadora para pedir a segunda via do boleto. E aí a moça me falou assim, olha, a parcela tá paga. Aí eu falei, mas como tá paga? Eu não paguei. Não, tá paga. Tá paga, foi no pago no dia 25, né? O valor X tá quitado. O que tem aqui, se você quiser adiantar a próxima parcela. Aí ela até falou para mim, se você quiser, entra até lá no sistema do banco, e lá você vai conseguir ver. E aí eu entrei no sistema do banco, onde está todo o relatório de parcelas pagas e não pagas, e aí realmente estava como quitada aquela parcela. Aí eu fui entrar no meu banco para ver o que tinha descontado,
descontado R$15. Então, na verdade, o meu boleto foi pago, né, quitado com R$15. E aí eu paguei a próxima parcela normal e estou até hoje pagando as parcelas. Mas aquela ficou por isso. Então, assim, um valor que era muito superior a isso, foi quitado com R$15. E aí eu, né, retribuí o Ablas com o que eu tinha combinado, né, com ele. Eu não posso deixar fazer nada em casa, porque hoje eu vivo com a minha mãe, né, e ela é evangélica e tudo mais. Então, o meu acordo foi que quando eu recebesse algo, né, que algo de ajuda, né, para essas questões financeiras, eu ia deixar o que eu tinha comprometido com Ablas numa praça. E foi o que eu fiz. Depois disso eu continuei fazendo Ablas, consegui completar aí os 40 dias, né, e realmente a minha vida financeira até aquele momento melhorou, né? E aí eu deixei de fazer um tempo e agora voltei a fazer. Então é isso. Esse é o meu relato. Não conheço muito de magia do caos, tenho estudado um pouco sobre no podcast, né, do Rodrigo. E foi isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nossa, mas isso aí teve a mãe mesmo, né? Com boletos pagos, gostei. Muito bom. Sigilo e servidores é um tema legal, é um tema gostoso. Eu quis trazer alguns relatos para a gente ilustrar um pouco desse tema. Compartilhei um pouco das minhas impressões. Eu acho que quem tiver intenção de estudar, a gente tem uma série de bons livros em português hoje em dia, né? O próprio Libernou e Psiconauta, do Peter Carroll, o livro dos resultados. Eu vou contar um último relato muito rapidinho que eu acho que pode interessar a todos vocês, principalmente as pessoas que estão no caminho iniciático. Eu acho que era 2018 ou 2019, eu fui participar do Caos, a Jornada, do Luiz Z. Beijo para ele e para todo mundo lá da Caos, né? E eu não sou uma pessoa que lembra muito dos meus sonhos, por opção, né? Eu sinto que eu descanso muito mais quando minha noite é escura do que quando eu lembro dos sonhos todos à noite. Então, eu voluntariamente não anoto, não faço nada por eles. Mas o Caos Jornada, ele é feito em torno de uma imersão onírica. Você precisa de lembrar dos sonhos para você avançar na jornada. Então, eu resolvi desenvolver um servidor para que eu pudesse lembrar dos sonhos na jornada. E aí, eu que não lembrava de nenhum sonho na noite, passei a lembrar de 2, 3 sonhos por noite todos os dias. E foi muito impressionante, porque eu ia lembrando, anotando, e quando você começa a anotar, você vai lembrando mais e mais e mais, né? E aí foi, assim, muito legal. Eu consegui fazer a jornada toda, foi maravilhoso, foi muito bom e tal. E aí a pessoa que estava me instruindo, né, meu mestre de jornada na época, ele virou pra mim e falou assim: cara, você fez um trabalho tão bacana, que funcionou tão bem, por que você não pega esse servidor aí e disponibiliza pro resto da galera, pra galera também poder ter acesso a isso, porque tem outras pessoas que também têm dificuldade de sonhar. E aí eu peguei e desenvolvi esse servidor. Ele chama Niro. Eu acho que eu já devo ter falado dele aqui no Páginas Abertas em algum outro momento, mas como a gente tá falando de servidor agora, eu tô repetindo essa história, né? Onde vocês podem encontrar ele? No site da Cautize-se, né? Coloca Niro, né? Ou então O Nironauta, né? No Google, e Cautize-se, vocês encontram a ficha dele lá. Basicamente é um servidor para facilitar lembrança de sonhos e também para facilitar projeção astral. Eu já recebi relatos no meu consultório de pessoas que utilizaram o Niro depois de eu ter citado em alguma live. Então eu tenho certeza que eu já falei em alguma outra Páginas Abertas. Mas eu estou falando aqui de novo porque, caso tenha alguém que queira testar e mandar resultado para a gente depois, é sempre muito bem-vindo. E eu acho que é isso. A gente transforma as nossas necessidades em servidores e quando essas ferramentas elas funcionam bem, a gente
pode consagrar elas e compartilhar com outras pessoas, ou deixar para uso privado e tal, né? Essa live ela não tem uma função prática de ensinar você a fazer seu próprio servidor, né? E nem de ensinar você a fazer seu próprio sigilo, mas sim de expandir um pouco mais, né, desse cabedal de conhecimento. Se você quiser ter um conhecimento basilar, as obras que a gente indica o Liber Null, Psiconauta, os livros do Phil Heine, né, principalmente Caos Instantâneo, o livro dos resultados do Ray Shervin, acho que esses são bons livros introdutórios. E, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje. A gente está mantendo esse compromisso aí de diminuir o número de minutos da live. Então, se a gente tinha live de 2 horas e 20, agora a gente vai ter live de 1 hora e 45, 1 hora e 50, como foi o caso hoje. Em abril, a gente vai ter live sobre animais de poder. Se você tem algum relato, manda pra gente, porque eu tenho a impressão de que é um tema que a gente vai ter menos relatos do que normal. Então, qualquer relato conta muito pra gente fazer esse roteiro acontecer. Manda lá no DDD 31 975375123 ou então no nosso e-mail, no contato@diariomagico.com.br. Vai ser muito bem-vindo o seu relato. Para quem perguntou se a gente tem grupo de estudos no WhatsApp ou no Telegram, temos o nosso grupo fechado do Diário Mágico. Ele é um grupo só para apoiadores. Se você quiser entrar nele, você pode entrar lá no apoia.se/Diário Mágico, e em qualquer categoria de apoio você entra no nosso grupo. O nosso grupo tem um grupo principal, que é um chat que todo mundo troca ideia. Um grupo de trocas terapêuticas, para caso você esteja num dia ruim e precise de um auxílio, tem alguém que está passando por alguma situação mais pesada na família. Um grupo de biblioteca mágica, em que a gente compartilha uma série de materiais. Um clube de leituras e um grupo de compartilhamento de orações. Tudo isso dentro desse grupo principal. Então a gente já é uma comunidade, com um monte de pessoas bacanas. Muitos dos áudios que vocês escutaram aqui hoje vêm dessa comunidade, e essa comunidade está de braços abertos para receber mais pessoas que pensam como a gente, que queiram ter trocas autênticas, genuínas, e respeitosas. Esse é o objetivo do Diário Mágico, bem como fomentar o seu caminho iniciático. E é isso. Espero que vocês continuem anotando seus resultados. E esperamos vocês no encontro do dia 10. Do Diário Mágico, hein? 10 de maio. 10 de maio, é verdade. Pedimos desculpa novamente pelos transtornos em relação aos equipamentos. Melhorou o áudio, melhorou o vídeo, vai melhorar ainda mais, mas a gente vai um passinho de cada vez, porque tecnologia não é o nosso forte é magia. Tá bom? Obrigada, pessoal. Anotem seus resultados. E até a próxima. Le Fou.